Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Que grande notícia, né? 9 de outubro de 2025, né? Conforme a gente havia falado aqui no canal, o mês de outubro era fundamental, eu tô falando era fundamental para o Vasco, para a definição do seu futuro em relação à sua previsibilidade de pagamentos. Afinal de contas, estamos com um plano de recuperação judicial que precisava ser aprovado. Eu falei precisava. Por quê? Porque foi aprovado. Eram duas datas marcadas pela Justiça para ter esse encontro, né, com os credores para aprovação do plano de pagamento aos credores. E na primeira já foi aprovado, com mais de 97% de aprovação. Que coisa maravilhosa, que momento histórico para o Vasco da Gama, para a Vasco SAF. Por quê? Porque agora acabou aquele negócio, o Vasco deve 1,2 bilhões de reais. Não, o Vasco agora sabe exatamente no centavo qual é o tamanho da sua dívida. E com isso, a gente agora tem totais condições de ter previsibilidade para fluxo de caixa, saber exatamente o que pagar, quando pagar e o valor a pagar. Isso tudo, torcedor vascaíno, foi o que eu sempre falei aqui, é fundamental para um Vasco que busca uma revenda da sua SAF. O investidor agora que vier a comprar as ações da SAF do Vasco saberá exatamente o tamanho da dívida e não mais uma dívida que estava sendo especulada. Grande notícia para o Vasco da Gama, grande notícia histórica para todos nós vascaínos. É o Vasco no caminho, hein? É o Vasco no caminho. São Januário encaminhado, reforma, ampliação e modernização de São Januário. Recuperação do judicial, enfim, chancelada, com o Vasco sabendo exatamente o tamanho da sua dívida. É só o começo. E a cereja do bolo dessa festa toda é a revenda da SAF. Anota isso aí, torcedor do Vasco. Essa é a mais pura verdade, hein? Hoje um vídeo que tinha que começar com essa notícia bombástica, mas que tem muita coisa pra gente falar aqui. Segue o vídeo, valeu! Guilherme Arana no Vasco, né? Agora estão falando, né? Começaram agora as especulações na lateral esquerda do Vasco. Lucas Piton está saindo no final do ano, vai ser vendido e já tem substituto definido. Guilherme Arana, lateral da seleção, do Atlético Mineiro, ex-Corinthians. Calma. Vamos com calma, torcedor do Vasco, né? Vamos com calma. Uma coisa é certa, né? Independentemente de Guilherme Arana, independentemente de uma possível venda do Lucas Piton, que vai acontecer em algum momento, isso é fato, né? Futebol é assim, principalmente quando você tem um modelo SAF, né? Você procura sempre contratar bem jogadores jovens, jogadores de potencial, que vêm para contribuir no seu clube, né? No seu time por 2, 3 temporadas, para daí sim você vender bem e fazer dinheiro. Isso é natural, é normal. Lucas Piton em algum momento vai sair do Vasco. Esse momento pode ser agora mesmo, na primeira janela de 2026. Agora daí já ter até substituto definido, calma. Isso aí é muita especulação. O que eu venho pesquisando e venho me deixando bem satisfeito, né? Isso mostra organização, é que Admar Lopes junto com Fernando Diniz já estariam traçando, né, as estratégias de elenco para a primeira janela de 2026. Já estariam planejando quem pode sair e quantos jogadores precisam chegar e quais seriam esses nomes. Um nome que volta a ser especulado seria o do Nino, zagueiro ex-fluminense, né, que o Vasco até tentou, insistiu bastante, né, o Fernando Diniz junto com o Admar Lopes. Acabou que o jogador não veio, né? Não conseguiu vir do Zenit, mas estaria também no radar para a janela 2026. Isso me deixa muito satisfeito, deixa você satisfeito, torcedor do Vasco, de ver um Vasco organizado e se planejando sempre com antecipação. Vale lembrar, né, que nós teremos uma temporada 2026 bem
puxada, né? O Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro de 2026, né? Nós vamos ter aquela paralisação para a Copa do Mundo. Então, vamos ter muitas competições simultâneas. E o Vasco, conforme no nosso último vídeo, está mirando Libertadores. Está mirando Libertadores. E se isso acontecer, e tomara que aconteça, teremos muitas competições de alto nível de forma simultânea. O Vasco precisa sim começar a planejar e a olhar para frente, não é verdade? Dando uma pincelada no jogo Fortaleza e Vasco, Vasco-Fortaleza, jogo mata-mata no Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama. Fortaleza está com desfalque, né? O Matheus Pereira, volante, super importante para o esquema tático do Fortaleza, do técnico conhecido Martim Palermo, né? Um jogador aí, ex-jogador, que parecia muito com o Verratti, né? Ele que parece com o Verratti, não é o Verratti que parece com ele não, tá? Técnico Martim Palermo vai ter esse desfalque, Matheus Pereira, e ele não tem uma reposição à altura desse jogador. Também está com alguns jogadores, né, já há algum tempo no departamento médico, e pode ser que um ou outro consigam se recuperar, né? Já tem jogador até em transição. Mas desfalque certo mesmo é o Matheus Pereira, o volante, né? Em contrapartida, o Vascão muito provavelmente terá Carlos Cuesta de volta, né, à disposição da nossa defesa, e vai ter todos os jogadores à disposição 100% fisicamente. Felipe Coutinho já vinha demonstrando, né, nessa sequência de jogos um certo cansaço. Vai ser muito importante essa parada assim da CBF, né, da Copa dos amistosos para as seleções, né, para recuperar jogadores importantes para o Vasco, como o Felipe Coutinho. Então acredito que a gente vai ter aí um grande jogo, um jogo com jogadores do Vasco recuperados, que a gente vai amadurecendo aqui conforme forem pintando as notícias, né? E também vamos ter um Fortaleza que pode estar pintando aí 2 retornos de jogadores que estavam no departamento médico e com um desfalque certo e muito importante para o esquema do Martim Palermo, o volante Matheus Pereira, que tomou o 3º amarelo, tá? Mais novidades, a gente vai voltando aqui para falar dessa grande partida e muito importante para o Vasco. Conforme a gente já vem falando, faltam 4 vitórias para o Vasco atingir a primeira fase, né? A primeira fase do campeonato, que é o quê? São os 45 pontos, nessas 11 rodadas. E aí, o quanto antes ele atingir esses 45 pontos, mais tempo ele tem para olhar para cima e falar, olha, eu vou te buscar. Vai lembrar que esse campeonato brasileiro, igual a gente falou no último vídeo, ele pode ser até um G8, né? Porque o Palmeiras muito provavelmente será o campeão da Libertadores, transformará esse campeonato num G7. E o G8, caso o Vasco não seja o campeão da Copa do Brasil, tem Fluminense e tem o Cruzeiro, que podem ser os campeões da Copa do Brasil também. Com isso, transformariam o Campeonato Brasileiro em G8, e o Vasco hoje está a apenas 5 pontos do G8. Lembrando que o São Paulo, que é um desses clubes de G8 aí, tem confronto direto com o Vasco em São Januário. Então o Vasco está dentro, está sonhando sim com Libertadores, e é isso que é muito importante para nós vascaínos saber disso, né? Que o Vasco hoje almeja sim Libertadores. Ele tem grande chance de estar participando em 2026. Então tá bom, gente. Por hoje é só. Forte abraço. E aí, aquilo que eu falei. Qualquer novidade sobre Fortaleza e Vasco, Vasco Fortaleza, a gente vai voltando para falar do Vascão. Forte abraço.